vocês o professor Jex no nosso quadro de Dicas com Dicas X. Bom dia Vanusa, bom dia a todos vocês aqui da TV O Dia. Hoje, quarta-feira, dia do quadro Dica X, né? Vamos começar falando exatamente sobre esses vícios de linguagens que atrapalham você. Mas eu não vou falar só dos vícios de linguagem especificamente. Eu vou falar também dos vícios de pausa e dos vícios de postura. Como que é isso, professor? Vou explicar aqui agora para você. Sabe por quê? Porque isso é um obstáculo para você ter uma comunicação mais eficaz. Você que quer fazer uma apresentação, uma reunião, uma entrevista que tem esses vícios, tanto de pausa, de postura ou de linguagem, você pode atrapalhar a sua mensagem e as pessoas não vão se interessar bastante. E aqui eu vou te trazer algumas dicas legais. E eu começo com essa frase. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. É uma frase de Cláudia Bellucci e ela fala exatamente isso. Você é o responsável pela comunicação. E se a outra pessoa não te entender bem, a culpa é sua. Se você fala muitos vícios de linguagem, se a pessoa não consegue te entender da melhor forma possível, então você precisa trabalhar isso. E aí a gente vai falar exatamente sobre isso, porque esses vícios de linguagem do né, tipo assim, tá certo, tá entendendo, essas palavrinhas repetidas que a gente também chama de cacoetes. O que são esses cacoetes, professor? São esses vícios, são essas palavras que se repetem, essas frases que você fala constantemente durante uma mensagem, e isso acaba atrapalhando, porque tem gente que vai te assistir e ao invés de prestar atenção na tua mensagem, vai contar. Vamos ver quantos nés essa pessoa falou, quantos está entendendo, quanto está bom, quanto está certo. Isso é muito chato e vai atrapalhar a tua mensagem. E aí eu te trago exatamente sobre isso, porque esses vícios de linguagem, os principais, ou cacoetes, são esses que eu falei para vocês. O né é o principal, faz parte da família. Tá certo, tá entendendo, tá ok, tá bom. E isso vai causar um impacto muito negativo na sua apresentação. As pessoas, muitas vezes, elas vão ficar impacientes, porque elas não vão dar tanta atenção, como eu falei há pouquinho, à tua mensagem. Se você repete demais essas palavras, ela vai te desfocar, elas não vão prestar atenção àquilo que você tem a falar. Por isso que é importante identificar. Como é que eu vou saber, professor? A partir do momento que alguém te fala, que você se grava, que você tem algum feedback, tudo isso vai fazer com que você, opa, eu tenho que me policiar com relação a esses vícios, porque eu não sabia que eu falava demais. E aí eu te trago essas dicas exatamente que esses vícios, tanto de linguagem como de pausa, pode te atrapalhar. Mas quais são esses vícios de pausa? É aquela pessoinha que você conhece que fala assim, eu vou falar hoje, você ouviu falar disso, Vanusa? Aquela pessoa que fala e fica e ela fica engasgada. Isso demonstra o quê? Insegurança, a falta de confiança no que ela vai dizer, e muitas vezes é porque ela não treinou. Você precisa ter um preparo, treinar e descobrir como que você pode tirar essas pausas. A gente fala vício de pausa ou vício de pensamento, porque é aquele pensamento que você... o que eu vou dizer? Isso numa frase, numa mensagem, numa entrevista, não fica legal. Aí eu vou te trazer algumas informações muito interessantes. Os efeitos negativos dessa linguagem. Gente, é demais. Porque se você tem vício de linguagem e vício de pausa, vai te dar uma imagem negativa com relação à tua mensagem. Porque as pessoas elas vão começar a perceber que você vai causar um desconforto, elas vão se distrair, elas vão ter até uma perda de credibilidade. Por quê, professor? Porque você fica, tipo assim, tá certo, tá ok, falta vocabulário, falta conteúdo, parece que falta para você. Por isso que é importante, eu não quero causar esse desconforto, eu quero falar de uma maneira assertiva, de uma maneira clara, que as pessoas possam entender. E aí eu vou te trazer algumas soluções interessantes aqui, para que você não cause mais esse desconforto, principalmente quando você for falar em público. E aí eu te trago no próximo slide essas dicas legais, porque existem também vícios de postura. Você viu que eu falei de vício de linguagem, né? Tipo assim, tá certo? Vício de pausa, e o vício de postura. Aquela pessoa que não fica paradinho de uma forma mais correta, que não sabe o que fazer com as mãos, mãos para trás, mãos para frente, se abraçando, ou fazendo um gesto que não se pode fazer. Não faça isso, né? Não, Quequeta, eu já falei isso várias vezes. Esse gesto é terrível. Mulheres, principalmente, preste atenção nisso. Eu vejo muito nas campanhas políticas, algumas vezes nas redes sociais, as pessoas fazendo isso aqui. Não se faz isso de forma alguma, porque é um gesto obsceno. E aí
aí, com relação a vício de postura, você não tem que ter uma postura fechada, gestos nervosos, que parece que você está o tempo inteiro sem saber o que vai dizer, o que vai fazer com as mãos. Ou então movimentos repetitivos, sabe aquela pessoa que vai para frente e vai para trás o tempo todo, que não faz outra coisa. Ou então fica subindo e descendo. Não é legal também. Ou então aquela falta de expressão facial. Falar de algo alegre com a cara de tristeza. Isso também é um vício chato. Como é que eu vou falar de algo muito feliz com aquela cara zangada, sisuda? Eu não vou causar uma sintonia, um impacto positivo. E eu sempre digo, se não basta apenas falar, nós precisamos impactar, mas precisamos impactar positivamente, não de uma forma negativa. Por isso que é importante ter cuidado com relação a isso. A tua postura, os teus gestos, que também são vícios. Tem muita gente que repete a mesma coisa. Eu vi essa semana uma pessoa fazendo uma apresentação assim, Vanusa. Ela falava e falava o tempo todo assim. Gente, é horrível, porque você fica repetindo sempre do mesmo gesto. E essas mãos, elas têm que ser trabalhadas de uma maneira muito natural, quando você vai falar, vai gesticular. Então é muito importante que você fique atento a essas informações. Vícios de linguagens, vícios de pausa, vício de postura. Mas eu te trago as soluções, porque essas técnicas que você vai utilizar para eliminar os vícios vão fazer com que você se sinta muito mais confiante na hora de fazer as suas próximas apresentações. Primeiro, você precisa gravar áudios, ou então escutar os áudios que você já mandou no WhatsApp. Você já fez isso? Pega os áudios que você já enviou para algum amigo, amiga, namorado, marido, enfim, e escute. Verifique se você não tem um né, um tipo assim, um tá certo, se você não repete algumas palavras várias vezes, como assim, assim, e aí, que é um vício. Então, gravando, você já vai ter uma ideia de como que você é. A próxima dica para você descobrir que você tem ou não tem vício é pedir os feedbacks dos amigos. Não tem problema nenhum. Peça um amigo, um namorado, um irmão. Como é que eu falo? Será que eu repito muitas palavras? Eu gesticulo sempre do mesmo jeito? A minha postura está legal? Eu utilizo muitos vícios de pausa, como eu fico olhando para as pessoas, ou eu fico olhando para cima ou para baixo? Tudo isso, gente, é para causar um impacto positivo. Se você tem esses vícios, o nosso intuito aqui do nosso quadro Dica X é para que você possa melhorar as suas apresentações. Ter dicas que façam com que você, eu preciso melhorar a minha forma de falar. Eu preciso entender que eu tenho que analisar os meus vídeos. Tem gente que não gosta de se ver. E se você se olha, se assiste, hoje em dia todo mundo que tem um celular pode se gravar e vai se ver lá. Será que eu me movimento demais, de menos? Eu falo demais alguns vícios? Então, quando você faz análise desses vídeos ou pede para alguém analisar, fica muito mais interessante para você entender. Eu me gesticulo de menos, ou eu falo o vício que eu preciso trabalhar. Então, é uma forma de você também identificar. Mas nós trazemos mais uma outra dica aqui para você, com relação a você descobrir. Leitura em voz alta é muito importante até para você diminuir os vícios. Como assim, professor? Exatamente. Faça uma leitura em voz alta. Depois que você fizer a leitura de um capítulo, ou pelo menos um parágrafo, você vai explicar para você mesmo ou para alguém aquilo que você leu. E aí, se você começar a mostrar que tem vícios, você, eu preciso trabalhar. Porque se você leu só uma página, ou um capítulo, ou apenas um parágrafo, e você fica, fala sobre, assim, aí você, preciso trabalhar esses vícios. Então, leitura em voz alta já vai te ajudar a você se perceber. Será que eu tenho esses vícios? Será que eu me movimento demais ou de menos? Será que eu falo muito né, tipo assim, tá certo? Então, é uma dica para você já começar a trabalhar. Te trago uma outra informação legal, que é você também assistir apresentações de palestrantes, de professores. Vai no YouTube, vai aí no podcast e perceba se essas pessoas têm ou não têm vício. E aí você começa a analisar e fazer uma modelagem. O que é modelagem, professor? É aquela pessoa que vai se inspirar em outro. Quero falar que nem a Vanusa, ela tem uma postura elegante, ela sorri com os olhos, ela fala de uma maneira tranquila, ela não tem vício de linguagem. Aí você começa a observar as pessoas, porque essas apresentações faz com que você, eu tenho que me policiar para eu não errar. Não fique observando as pessoas que você percebe que tem vício. Então observe aquelas pessoas que falam bem, para que você, vou me espelhar nessa pessoa, quero modelar, quero falar tão bem quanto ela. E uma outra dica que eu trago também interessante é com relação, quando você vai exatamente prestar atenção, além das apresentações, você também vai ter cuidado com relação à tua postura, fazendo um auto-feedback. E aí essas dicas que eu trago para você é exatamente para isso. Uma autocrítica. Eu preciso sempre me policiar. Não tenha medo de errar, mas também não tenha medo de buscar uma ajuda. Então, pode se criticar no sentido de que, eu preciso melhorar, eu preciso entregar o meu melhor numa próxima palestra, apresentação, reunião, entrevista, podcast, seja onde for, eu preciso
ter mais cuidado. E aí eu vou buscar uma ajuda, eu vou me criticar nesse sentido. Opa, eu preciso melhorar. Onde que eu vou melhorar? Será que eu vou fazer um curso, um treinamento, uma palestra, ler um livro? Então, observar aqui o nosso quadro Dica X, tudo isso vai te ajudar. A próxima dica que eu trago para você é exatamente sobre isso. Você, quando busca um curso, uma palestra, um treinamento, um workshop, isso tudo já vai te ajudar. E aí você precisa o quê? De muita preparação e de muita prática. Você só aprende praticando. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Tudo é um processo, é uma repetição. Você tem que repetir para melhorar cada vez mais. Então se prepare, treine, peça ajuda, que isso vai te fazer com que você eleve seu nível de comunicar com excelência. Cursos, workshops e palestras servem exatamente para isso. Participe de treinamentos, invista em você, seja um profissional diferenciado, interessante, aquela pessoa que vai ter uma comunicação que todo mundo vai dizer: uau, adorei te ouvir, a tua história, a tua fala, a tua maneira de mostrar um conteúdo de maneira didática, sem vícios. Essa comunicação assertiva faz a total diferença na sua vida. Então, cursos, workshops e palestras servem exatamente para isso. E aí eu te trago mais uma frase para a gente fechar aqui o nosso quadro. Quando a comunicação é boa, ela informa. Mas quando ela é ótima, ela vai incentivar todas as pessoas ali a tomar uma atitude, a agirem. Por isso que é muito importante você investir na sua oratória, na sua comunicação. Eu sou professor de oratória há 23 anos, mas eu sempre busco me policiar, que pode ser que eu cometa também um deslize. Português não é tão simples assim, então a gente precisa ter cuidado, concordâncias nominais, vícios de linguagem, concordâncias verbais, para não cometer erros e fazer um impacto positivo, quem for me assistir, quem for me ouvir em algum local. Então essas são frases e mensagens interessantes. E como eu sempre dou dicas de livros para você, eu te trago duas dicas interessantíssimas. Um é do Dale Carnegie, que é Como Falar em Público e Influenciar as Pessoas. Esse foi o primeiro livro de oratória que eu li no ano de 1999. Olha só, faz 25 anos. Esse livro é sensacional. Esse livro foi escrito na década de 30, mas até hoje as ideias dele são sensacionais e atualizadas, porque o Dale Carnegie era o cara da oratória, isso na década de 30. E o outro livro que eu trago para vocês é o livro do Reinaldo Polito, Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, porque não basta apenas falar, a gente precisa impactar numa conversa, numa reunião, numa entrevista, não é isso, Vanusa? A gente precisa de mais. Eu aproveito esse momento para dizer que a gente aprende muito com você. Eu que agradeço, Vanusa. Agora sim, eu achei interessante o que você falou sobre a questão da postura. Aí a gente fica meio que perdido porque os fisioterapeutas, eles dizem que quando você está numa apresentação longa, você não pode ficar o tempo todo, você tem que ter momentos que você tem que descansar a perna, tem que descansar a outra perna, tem que caminhar para lá e para cá, tem que tentar. E aí eu te pergunto, como é que fica essa história? É isso que tem que fazer mesmo. Você não fica parado o tempo todo, porque você não pode ficar muito tempo desta forma. Exatamente, você precisa andar, gesticular, até porque fica algo mais natural quando você anda ali pela plateia, numa reunião. Numa reunião, vamos imaginar, se você olha para todas as pessoas e começa esse movimento, fica muito mais interessante do que aquela pessoa parada, robótica, que não se movimenta, ou mãos para trás. Que você não possa descer um pouquinho do salto. Tem que caminhar, tem que andar. Porque dependendo de uma apresentação muito longa que você esteja fazendo, realmente isso não é um vício. O chato é o movimento repetitivo. Sim. Mãos, aquele movimento de balançar para frente e para trás. Pessoas que começaram no rádio, elas têm muitos vícios. Ou de pescoço, ou de braços. Quem é do rádio, quem passa muito tempo no rádio sabe muito bem disso. E essa questão de gesticular, de falar, de não sei o quê... Então é muito bom esse lance da oratória, porque te ensina a se policiar. Exatamente. Porque você tem gestos. Por isso que eu falei, se assistem vídeos, peça feedbacks, busque essa atenção para você realmente melhorar. E no meu Instagram, Professor Jex, tem um monte de dica legal. Lembrando que a Ineide mandou um beijo pra você, o Lucas, top, né? O Wilson. Nós tivemos o evento do MGV, foi sensacional, gente. Nós realmente impactamos. A galera saiu de lá 11 horas da noite. E vai impactar mais. Foi bom demais. Foi só o primeiro impactar. Foi só o primeiro. Né? Primeiro MGV. Beijo pra essa galera maravilhosa, que a gente admira, que a gente respeita, tem carinho. E dizer que vocês estão de parabéns. E você pode aprender muito mais. Lembrando que você pode seguir as redes sociais do nosso querido Professor Jex, tem o MGV.oficial, pra você
sempre aprender como melhorar o teu desempenho na comunicação, nas vendas, nos relacionamentos, enfim, porque não basta apenas falar. Tem que impactar. Pronto. Vou te fazer uma pergunta. Pois faz, amigo. Quando você está numa apresentação ou quando você está fazendo algo, como por exemplo aqui no programa, existe erro fazer assim? Ou o certo seria no momento... Só não é legal ficar de costa para o público, mas quando aqui você você tiver pode que sair, se movimentar. por exemplo, e o convidado está... É interessante falar sobre isso, né? Sim, por exemplo, sim. você está aqui. Uhum. E aí eu preciso passar. De repente, não tem como eu passar por trás, beleza, passar pela frente. Só pedir licença e passar. Pronto. Sem problema algum. E não vai ser deselegante. Não, de forma alguma. E por trás também não? Não, de forma De alguma. boa. Mas você pode pedir só licença. Eu vou passar aqui para dar um anúncio, uma palavra, uma fala, não tem problema algum. É importante falar Só não sobre é isso. legal você ficar... Imagina que eu estou fazendo a apresentação e ficar de costas, lendo os slides, aí não fica interessante de forma alguma. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, quando você estiver numa palestra, quando você estiver numa apresentação, ou quando vamos ensinar a galera que também palestra, vamos ensinar a galera que está em cima de um palco, seja o pessoal que está acompanhando, a assessoria e tudo, pelo amor de Deus, quando um profissional estiver falando, não passa na frente pelo amor de Deus, aparece a sombra da pessoa, um negócio feio de se ver. Isso acontece muito. Às vezes o próprio apresentador faz isso. Não fica legal. Não fica legal. Tem que ter esse cuidado, tem que conversar com a equipe, né, Jex? Toda vez. Para poder impactar tanto na hora de falar, como também de se apresentar. Verdade. Parabéns, hein? Eu que agradeço. Parabéns pra equipe.